O dom da máfia coreana rejeitou todas as propostas, mas apanhou uma garçonete negra no bar. A manchete parece provocação. Calma, aqui apanhou é apenas a palavra rasa que cabia no título. O que aconteceu naquela noite foi menos um troféu do que uma fissura. Um pedido de atenção que saiu errado e, por trás dele, o começo de uma mudança que ninguém naquela sala de couro e âmbar poderia prever. Ele tinha dito não 17 vezes naquela noite. 17 rostos alinhados como cartas num jogo de negociação. Alianças, dotes, conexões. Dante Chun observava cada uma delas desfilar pelo bar privado no centro de Manhattan, como se assistisse a cenas de um filme antigo. Belas, previsíveis, todas escolhidas por alguém que não era ele. O bar cheirava a madeira encerada, o álcool resplandecia em copos como pequenos sóis, e a luz âmbar caía sobre as faces com a mesma paciência com que os homens de família pesavam destinos. Dante não era só o herdeiro, era o barômetro das decisões que outros já haviam traçado para ele. Sua autoridade vinha de mesas longas e apertos de mão frios, de nomes que viajavam em envelopes e contratos. Mas naquela noite havia um cansaço que nenhum terno caro disfarçava. A cada proposta que ele recusava, a cada não que deixava no ar, algo dentro dele afrouxava. Rejeitar era um gesto, mas também um vazio. Foi quando Simone entrou. Não foi uma entrada teatral. Ela entrou do jeito que quem vive em duas realidades costuma entrar, com pressa produtiva e um sorriso que não pedia permissão para existir. Simone era uma mulher negra, jovem o suficiente para ter leis a conquistar e velha o bastante para carregar lembranças que pesavam. O cabelo preso num coque prático, a camiseta do bar já marcada por noites inteiras de trabalho, uma caneca de porcelana na mão que ela limpou de maneira automática. Havia uma honestidade no modo como movia os ombros para conter a bandeja. Havia uma coragem cotidiana em suas mãos. Dante a viu pela primeira vez, como se observasse um gesto fora do roteiro. Não era a beleza que o paralisou. Era o simples fato de não haver teatro ali. Simone não era ciente da coreografia do poder. Ela atendia, sorria, corrigia um pedido sem subserviência. Ela ria com um colega como quem compartilha resistência. O contraste entre o mundo dela e o mundo de Dante era uma fresta. Luz entrando por entre as cortinas pesadas. Ele a observou até não conseguir mais. O bar, naquele momento, pareceu encolher. Os conversadores diminuíram o volume, não por respeito, mas porque o corpo de Dante ocupou a sala. Em parte por impulso, em parte por tédio transformado em vontade de quebrar a cena, ele se levantou. A decisão foi rápida, como uma pedra arremessada contra vidro. Não para ferir, mas para fazer algo diferente. Ela é minha, disse Dante, e a frase saiu como pedra, dura, simples, sem perícia. Não foi um sussurro. Foi dirigido alto o bastante para interromper a conversa à volta do bar. O tom foi mais possessivo do que romântico. Menos declaração de amor e mais posse automática. Um reflexo cultural, um reflexo de quem sempre tratara as pessoas como peças no tabuleiro. Simone ergueu a cabeça. Não houve surpresa no rosto dela, apenas uma avaliação rápida e firme. Ao redor, risadinhas nervosas, olhares. Alguns acharam a cena divertida, outros apenas mais um episódio das extravagâncias do herdeiro. Mas Simone tinha olhos que não se deixavam comprar por espetáculo. Ela deixou a bandeja no balcão, aproximou-se de Dante com passos medidos e falou baixo, o suficiente para que só ele a escutasse. Com licença, disse ela, e a palavra carregou o peso de tudo que ela era. Trabalho, limites, escolhas. Não sou propriedade de ninguém. Aquele não foi o primeiro de uma lista que mudaria o tom daquela noite. Dante, surpreendido pela firmeza, sentiu algo parecido com vergonha, um calor repentino e desagradável na face. Não era costume alguém corrigir a coroa. Ele tentou transformar o erro em graça, ofereceu desculpas mal ensaiadas que soaram mais como justificativas. Brincadeira, disse ele num tom que tentava desfazer a gravidade do gesto. Quis provocar. Provocar às custas dos outros não é brincadeira, respondeu Simone com a voz que não permitia redução. E eu não faço parte do seu jogo. Aquela resposta ficou suspensa como fumaça num vaso. Visível, porém intangível. Dante recuou 2 passos. Não apenas porque foi contrariado, mas porque, pela primeira vez, alguém o havia tratado como um homem normal, sujeito a erros e responsabilidades. Não havia lábios rendidos, nem subserviência. Havia limites, e isso o afetou de forma inédita. Depois do bar, nos corredores de vidro e concreto do prédio onde morava, as coisas pareciam menores e maiores ao mesmo tempo.
Ele não conseguiu esquecer a forma como Simone fechou as mãos ao falar. Não era ódio, era firmeza. Ele sentiu a necessidade de conserto. Não por estratégia, não porque queria evitar a cena viraria piada doméstica em jantares familiares, mas porque, pela primeira vez, a ideia de merecê-la mexeu com algo real no peito. No quarto andar daquele edifício, onde quartos custavam como pequenas ilhas, Dante ligou para Marcos. Marcos entrou na vida de Dante como se sempre soubesse demais. Sorriso de cumplicidade, opinião pronta, a ponte entre as necessidades do Dom e as verdades que os outros preferiam esconder. Quando Dante descreveu o episódio, não escondeu a irritação, mas tampouco negou o impacto. Você a quer? Perguntou Marcos com a mesma clareza de quem já negociou vidas e não se espanta com desejos de herdeiro. Não sei, respondeu Dante. Quero que ela me ouça. Ouça? Marcos arqueou a sobrancelha. Você quer ser ouvido como quando decide um casamento. Isso é diferente. Eu não quero o jogo. Dante falou com calma fria. Hoje não. Marcos ficou em silêncio por um instante. Depois. Se quer algo fora do jogo, precisa dizer isso com ações. Não com palavras. A frase ficou com Dante. A noite avançou e o eco do "não sou propriedade de ninguém" passou a martelar no âmago de sua rotina. A vida do Dom raramente permitia dúvidas. Naquela madrugada, as dúvidas vieram. No dia seguinte, contra todas as convenções de sua linhagem, Dante foi ao balcão do bar no fim do turno. Não foi obsequioso, não foi teatral. Esperou Simone terminar o turno, ajudou a recolher as cadeiras quando o bar fechou, enxugou um copo com a mesma concentração de quem deve aprender um novo ofício. Simone o olhou com uma mistura de desconfiança e curiosidade. Não era a primeira vez que um cliente rico tentava fazer-se ver. Eu peço desculpas, disse Dante direto. Por ontem. Foi errado. Não devia ter dito aquilo. Simone avaliou a sinceridade que ela sabia disfarçar com a experiência de quem já recebeu confissões em mesas de madeira. Nem todo pedido de desculpas exige perdão imediato. Muitos pedidos merecem prova. Desculpas aceitáveis são acompanhadas de mudança, respondeu ela. E mudança não se compra com bebida. Não vou tentar comprar você, Dante disse. Quero começar de novo. Simples. Um jantar. Sem alarde. Ela ergueu as sobrancelhas, mediu. O convite poderia ser uma armadilha ou uma mão estendida. Ela decidiu arriscar, com regras. Simone não queria uma vitrine, queria segurança. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas você vem sem seguranças e sem dinheiro na mesa, entende? Se for ver-me como espetáculo, eu volto a ser só um rosto de bar. E eu não sou isso. Dante assentiu. O ato de concordar era mais difícil do que imaginava. Havia uma complexidade em despir-se das proteções. Havia medo também, porque honestidade exige exposição, e poder não gosta de exposição. Essa foi a primeira regra que ela estabeleceu. Respeito. A segunda veio em seguida quando Simone falou do que a ancorava. Minha mãe, ela disse com a voz que se tornava menor só quando revelava sua fragilidade. Está doente. Não é algo para se discutir à toa. Eu trabalho para mantê-la. Se você quer estar na minha vida, precisa saber que há muito mais do que eu. Dante ouviu com atenção. Simone contou do irmão que não voltou de uma briga nas ruas, do emprego que começou cedo, da sala de espera de hospitais com cheiros que não se esquecem. Suas palavras não eram pedidos de pena, eram coordenadas de um mapa que não se podia ignorar. As semanas que se seguiram foram um exercício de novo alfabeto para Dante. Ele aprendeu a pedir permissão para coisas que para ele sempre foram naturais. Telefonar sem a manhã marcada, aparecer sem segurança, aceitar um prato simples no Queens onde Simone disse gostar de ir. Em troca, Simone mostrou partes da cidade que Dante raramente visitara. Um café com plantas na janela, uma barbearia com reportagens pregadas na parede, o sorriso sincero de um vizinho que sabia o nome dela. Houve um enrosco, claro, recuos, pequenas falas duras, silêncio. Mas também houveram conversas que desmontavam armaduras. Dante, acostumado a confissões em salas de reunião, descobriu que a verdade que Simone pedia era feita de rotina. Sentar na mesa, telefonar, atender às mensagens, aparecer nos dias bons e nos dias ruins. Sua jornada não demandava declarações grandiosas, pedia hábitos. Marcos observava de canto. O amigo entendia a transformação como quem vê um motor sendo religado. A mudança de vontade precisava de peças novas. Ainda assim, a estrutura onde Dante nasceu não se desfaz facilmente.
O pai dele, um homem de presença longa e de voz que mandava mais por silêncio do que por ordens, não compreendia esse novo apetite. Para o velho Chun, família era legado, e legado se preservava fechando contratos. Numa noite em que a lua parecia um centavo prateado perdido no céu, o pai de Dante o chamou ao escritório. A sala cheirava a papel e a decisões antigas. No retrato da família, gerações alinhadas como uma fileira de cartas que não podem ser embaralhadas. O pai esperava e a conversa não demorou a mostrar a razão do chamado. Dizem que você está se distraindo, disse o pai, sem rodeios. Com uma garçonete. Sim, Dante respondeu. E? Isso é problema, o pai falou, medindo cada palavra. Alianças não se dão por capricho. Temos oportunidades, Dante, pessoas que podem reforçar nossa posição. Nem todo relacionamento é um investimento, disse Dante. E a frase foi mais firme do que o esperto do pai esperava. Você esquece o que somos. Você não pode esquecer. Tudo aqui foi construído com sacrifícios, o pai retrucou. Sacrifícios que você deve honrar. A tensão entre os dois era uma corda esticada. Dante sentiu as raízes do sistema prendendo-o. Ele queria arrancar a corda, mas sabia que puxar podia ferir quem dependia da mesma rede. Ainda assim, a presença de Simone em sua vida havia mostrado um caminho diferente. E o caminho exigia ruptura. Enquanto isso, Simone não vivia numa bolha segura. Seu trabalho, suas noites, tudo era permeado pela mesma delicadeza que a vida exige. Por detrás da sua dignidade pública, havia a saúde frágil da mãe e um sistema que cobrava. A promessa que Dante fizera de manter as coisas simples esbarrava em uma realidade que ele não controlava. Ameaças, pressões e formas sutis de violência econômica. Havia na cidade homens que sabiam usar dinheiro como corda e como tapa. E o pai de Dante sabia, talvez melhor do que qualquer um, como o bilhete bancário pode resolver uma coisa que o apelido de Dom não resolveria sem criar tumulto. O barulho desses mecanismos começou a se fazer ouvir nas bordas da relação recém-nascida. Numa sexta, quando Simone entrou no turno, ela parecia menos leve. Seus movimentos eram precisos, mas havia um tremor que ela não conseguia esconder. À tarde, recebeu uma mensagem que a deixou branca. Uma foto da mãe no hospital, com um bilhete curto. Você não quer ver isso piorar, quer? E um número de conta. Não havia assinatura. Havia sim a pressão que dinheiro pode exercer quando é colocado como condição e ameaça. Ela sabia quem poderia ter interesse em afastá-la. Sabia também que aqueles que controlavam a vida de Dante tinham maneiras de proteger a sua reputação enquanto deslocavam problemas com notas frias. Simone carregou a decisão como quem carrega um último bilhete em mãos. Corrupção emocional. Aceitar o dinheiro significava trair, talvez, aquilo que ela havia tomado como princípio. Recusar podia significar trazer morte ou sofrimento para a pessoa que mais amava. Naquele dia, depois do turno, Simone foi para o apartamento pequeno onde a mãe descansava entre remédios e fotos. Ela abriu a porta, a casa cheirava a chá e esperança remendada. A mãe sorriu com a mesma ternura dos dias de antes, sem saber o quanto o mundo lá fora preparava armadilhas. Simone pegou o telefone, seus dedos tremeram e escreveu uma mensagem curta a Dante. Tentou telefonar, mas o sinal falhou. Havia decisões que não podiam esperar. Ela foi ao banco na manhã seguinte. Não para fazer um recebimento que a colocasse sob o rótulo de comprada, mas para garantir que, se fosse preciso, a ajuda chegasse sem que a mãe visse as mãos que a estendiam. A transferência aconteceu em silêncio. Uma quantia que não resolveria tudo, mas que permitiria pagar consultas, medicamentos, um leito, uma coisa humana diante de uma necessidade humana. Simone sabia que aceitar era sofrer uma derrota íntima. Mas também sabia que havia escolhas que se fazem para manter vivo aquilo que realmente importa. Quando Dante recebeu a notícia, foi Marcos quem bateu à sua porta pela manhã com face fechada. Marcos não costumava vestir expressão dramática. Nas raras vezes que algo o atingia, sua reação era sempre pragmática, mas ali havia algo como vergonha e pressa misturadas. Ela foi embora, disse Marcos. Não te disse nada. Ela deixou uma carta. Dante sentiu o chão mover-se. A carta estava sobre a mesa do apartamento. Simone a deixara num envelope simples, sem selo. Ele abriu com mãos trêmulas. Dentro, palavras medidas, sem acusações, sem afronta. Obrigada pelos dias, cuidado, cuide-se. E uma linha final que perfurou o peito de Dante com mais força do que qualquer palavra de seu pai.
Fiz o que precisei para que minha mãe não morresse. Não foi escolha de coração. Havia uma nota a mais. Um comprovante bancário encontrado em uma página dobrada. A quantia. A origem. Não precisava de assinatura para ser compreendido. Alguém havia decidido por ela, e a decisão fora feita no nome de uma estratégia. Simone havia protegido sua mãe com aquilo que Dante mais detestava quando usado como munição. Dinheiro decidido por outros. Dante sentou-se no cômodo silencioso, a luz da manhã escassa, e observou o envelope. A sensação de perda era uma mistura de raiva e culpa. Não apenas porque a mulher que começara a mostrar-lhe outro modo de existir havia se ido, mas porque tudo o que ele representava, o mundo que o prendia, havia servido mesmo que indiretamente para empurrá-la para longe. Ele ligou para o pai. A ligação não foi imediata, mas quando aconteceu o tom do pai foi seco, irritado. Você deixou isso correr, disse o pai. Pessoas são problemas. Às vezes as solucionamos. Quem pagou para Simone ir embora? Perguntou Dante sem disfarçar o tremor. Há formas de resolver, respondeu o pai. Não brigue onde não deve. A voz do pai era nova para Dante naquele momento. Trouxe consigo o cheiro de sangue e ferro. Dante percebeu que o que ele chamara de resolver era a mesma violência que mantera a família unida por gerações. E percebeu algo mais. Que a escolha de Simone não fora um ato isolado, mas um reflexo da máquina que ele representava. Ela havia pago um preço por ele. Dante precisava entender se havia sido cúmplice ou se ainda havia tempo para reparar. O orgulho que o criara tentava chamar-lhe de volta para a velha rota, mas havia algo mais profundo que rompera. Sentiu pela primeira vez que não podia consertar as coisas apenas com palavras. Havia necessidade de passos concretos. Marcos, percebendo a mudança, colocou opções na frente de Dante como peças sobre uma mesa. Encontrar Simone. Provar que suas ações seriam diferentes, tomar decisões que finalmente mostrassem abdicação de um poder que já não servia como proteção, mas como cárcere. Dante olhou para a cidade além das janelas de seu apartamento. Arranha-céus, luzes, sombras. O mundo parecia mais pesado e, ao mesmo tempo, mais claro. Era a primeira vez que pensou em renunciar não por ruína, mas por escolha. A ideia de desmontar parte de sua herança não era teatral. Era logística, dolorosa e necessária. Se quisesse alguém que escolhesse estar ao seu lado, teria de deixar de ser o tipo de homem que compra silêncios e subornos. Teria de começar a perder algo para ganhar integridade. Antes de agir, porém, havia perguntas demais. Onde Simone estava? Como provar que sua mudança não seria um truque? Como enfrentar um pai que se acostumara a vencer com o silêncio de quem se cala? E o mais torturante, seria tarde demais? Na mesa, a carta de Simone parecia pesar mais que qualquer contrato. Dante tocou as letras uma a uma, como se nelas pudesse encontrar o mapa de retorno. A cidade pulsava lá fora, indiferente. Dentro do apartamento, a respiração dele tornava-se lente. Em algum lugar, a fenda aberta pelo impulso de uma noite ainda precisava ser remendada com ações, não apenas com arrependimento. Ele sabia disso. E pela primeira vez, entendeu que pedir perdão exigiria mais do que dizer "sinto muito". A partir daquela cena, algo dentro de Dante começou a se deslocar. Não era a virada dramática de novelas. Era um deslocamento lento, feito de escolhas pequenas e duras. E a primeira escolha, ainda não tomada, era encontrar Simone e pedir que ela aceitasse provas, não promessas. Ele precisava mostrar que não queria reconstruir seu mundo sobre o mesmo terreno de sempre. A cidade, que testemunhara a vaidade e a violência de tantas famílias, aguardava. As lâmpadas das ruas fundiam-se em um único rumor. Dante colocou a carta no bolso, calçou o casaco e saiu sem alarde, como quem vai onde a vida exige coragem. Se você gosta de histórias de redenção e romance intenso, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o próximo capítulo dessa jornada. A busca começou. Não foi simples nem direta. Havia quem defendesse os muros da família, havia quem preferisse o silêncio, havia alianças que se quebravam com dificuldade. Marcos fez o que pôde, abrindo portas, falando com gente que sabia caminhos e ruas pequenas. Dante, por sua vez, aprendeu a esperar sem ser impotente. Conversou com advogados que tratavam de ativos, discutiu possibilidades de delegar poder, esboçou renúncias necessárias que não precisavam ser públicas de imediato. Cada passo era uma renúncia de segurança. Cada documento assinado era um pouco de seu antigo reinado que ele deixava cair como balaústre.
Mas, apesar das medidas, havia coisas que os papéis não consertavam. O medo que alguém plantara no coração de Simone, a lembrança de se sentir usada por dinheiro, as horas em que ela cuidara da mãe sozinha. Dante compreendeu que não bastava afastar-se do poder. Precisava também reparar a ameaça que viera de sua casa. Não bastava que ele abrisse mão do comando para seus subordinados, ele teria de expor o jogo sujo e tomar consequências, não para ser herói, mas para ser humano. Enquanto isso, Simone estava a quilômetros de distância, numa cidade menor, onde o ar parecia menos cortante, e as pessoas sorriam com estranhos. Ela havia escolhido um lugar onde ninguém conhecia o sobrenome Chun, onde podia caminhar sem olhares que pesassem. Trabalhou em cafés pequenos, dormiu em um apartamento com luz que batia nas cortinas pela manhã e visitou médicos com o dinheiro que resolveu aceitar. A mãe melhorou com remédios e cuidados que antes faltavam. Simone sentiu culpa e alívio em medidas iguais. A decisão foi sua. O motivo, simples, mãe. Mas a ausência de Dante também pesava. Havia noites em que a lembrança dos 2 jantares simples vinha como aperto. E havia a certeza de que, se quiserem, os 2 poderiam conversar e acertar posturas. Simone guardou a carta que deixara para Dante como um ato de encerramento temporário, não definitivo. Ela precisava de tempo para ver se o mundo ao redor se mostraria diferente. Dante, por sua vez, começou a entender que amor verdadeiro não nasce de propriedade. Era um aprendizado que doía. Havia derrotas por encarar. Havia principalmente a necessidade de mostrar coerência no dia a dia. Ao fechar essa parte da história, a cidade continua pulsando, cheia de segredos e rachaduras. 2 caminhos se abriram. Um, feito de renúncia e reconstrução. Outro, de cicatrizes e cuidados. A busca de Dante por Simone havia começado, mas o império que o cercava não se desmontaria sem luta, e Simone, com a cabeça erguida, guardava suas próprias condições. A noite em que Dante disse "ela é minha", ficou para trás como uma pedra no sapato. A pedra não desapareceu. Virou marca, e a marca exige remendo que não pode ser só retórica. A próxima decisão será pública e dolorosa, e custará mais do que um simples não. Dante saiu do apartamento com o frio na garganta que não tinha mais a ver com amanhã. Era um frio que vinha de dentro, de algo que precisava ser tirado do corpo. Marcos o acompanhou sem perguntas longas. No carro, o barulho da cidade era um pano de fundo que os 2 respeitavam em silêncio até Dante dizer, enfim, "Vou atrás dela", sem truques. Marcos assentiu, a expressão de quem já lidara com coisas graves o suficiente para saber quando não se pode recuar. Os passos seguintes não foram heróicos. Foram burocráticos, constrangedores e dolorosos. Dante sabia que, se quisesse ser coerente, teria de transformar palavras em processos visíveis. Chamou um advogado de confiança e, pela primeira vez, pediu orientação que não fosse para maquiar resultados, mas para expor. Queria mudar a composição do conselho que controlava os negócios da família, trazer auditores independentes, transferir participações para fundos externos com gestão profissional. Medidas que fariam as coisas parecerem menos como um golpe e mais como uma reestruturação pensada. Pediu a Marcos que abrisse canais discretos. Uma busca por Simone que não parecesse perseguição, contatos em cidades pequenas, empréstimos rápidos para a mãe que chegassem sem intermediação suspeita. Marcos obedeceu e, em paralelo, começou a trabalhar nas peças que Dante precisava perder. Ele conversou com tenentes, com gerentes de confiança e com alguns sócios que, cansados do jogo antigo, viam ali uma chance de rearranjo. Nem tudo saiu da noite para o dia. Muitos resistiram e alguns agentes do antigo governo interno fizeram as suas pressões, mas havia também quem visse mérito em sair do molde do silêncio. A primeira medida pública veio cedo e doeu. Dante anunciou que colocaria parte de seu controle em um trustu independente, com auditores estrangeiros. A imprensa noticiou. O pai reagiu em privado com raiva, em público com silêncio. A família inteira oscilaria. Algumas alianças fossem quebradas, outras se firmaram em novos termos. Ao mesmo tempo, Dante começou a documentar tudo, não para criar espetáculo, mas porque sabia que uma mudança verdadeira se apoiava em provas. Contratou contadores e advogados que não faziam perguntas retóricas. Fazia-se o gesto de transparência. Do outro lado do país, Simone ajustava a rotina no novo lugar, com a mesma disciplina com que havia limpado mesas durante anos. A cidade pequena onde escolheu se abrigar tinha uma padaria com cheiro de amêndoas e um hospital com corredores demasiado humanos. Ela dormia melhor, mas acordava ainda com a memória do peso que fizera recair sobre sua mãe. O pagamento externo tinha sido um gesto de sobrevivência. Não o aceiteava com orgulho, mas com a exigência de não ser reduzida por ele.
pagara um preço interior que ninguém veria nos extratos. Houve um primeiro sinal de que Dante ainda importava. Um postal, sem remeter, com apenas uma oração curta escrita por ele. Simone não devolveu. Guardou o cartão numa gaveta junto aos papéis médicos, onde a vida que mantinha sua mãe viva se misturava ao resto. Não era uma mão estendida, era um sinal de que havia alguém tentando atravessar o mesmo espelho. A busca de Dante levou-o a cruzar rios de formalidade, pedidos a bancos por instruções legais, uso de bancos de dados públicos, conversas com empregadores que Simone tivera. Nada ilegal, tudo calcado em recursos legítimos. Havia também a necessidade de paciência, de admitir que perseguir uma pessoa que não queria ser localizada poderia se transformar em violência. Marcos insistia em um princípio prático. Se ela não quer ser encontrada, talvez precise sentir que veio de você e não da lança do seu mundo. O encontro, quando finalmente aconteceu, não foi cinematográfico. Não houve música triunfal, nem olhares que se encontraram em câmera lenta. Dante a viu pela primeira vez numa manhã cinzenta, vestida com um casaco simples, tirando capas de pau de uma cesta para o balcão de uma padaria onde fazia o turnover entre fornadas. Ela não o reconheceu de imediato. Havia inúmeros rostos que se confundiam com outros. Quando ergueu os olhos e o viu, primeiro houve uma chama curta de surpresa, depois cautela. Simone levou a mão ao bolso como quem checa algo que não quer perder. A carta antiga, o comprovante, o mapa daquilo que fora. Dante, disse ela sem surpresa e sem calor. A voz mediu o tempo, mantinha limites. Não sei o que me espera vindo até aqui. Não sei se devo ficar. Vim sem seguranças, ele disse. E sem promessas vazias. Ela estudou o rosto dele. Havia cansaço e urgência. Havia também uma honestidade trabalhada em silêncio. Simone decidiu por fim aceitar um café. Era uma condição tácita. Um espaço público, comum. Eles sentaram num canto onde se podia ver a rua. Dante não falou por um minuto. Olhou para as mãos dela. Mãos que serviram copos, amassaram pão, que nunca pediram licença para existir. Eu tentei te encontrar de forma honesta, disse ele. Tentei primeiro através de perguntas corretas. Depois, sou culpado de ter deixado que minha família resolvesse as coisas à sua maneira. Eu não sabia como admitir que estava errado. Simone respirou. Não queria romanceações, queria fatos. E o que você mudou? Perguntou ela. Ele tinha preparado respostas, mas percebeu que Simone não queria uma lista decorada, queria provas. Dante contou sem floreios as medidas, consultores externos, transferência de responsabilidades operacionais, contratos revisados, funcionários que haviam sido afastados por condutas que nada tinham a ver com direitos humanos, mas que sustentavam o velho jogo. Disse também que convocara uma auditoria independente e que estava pronto a entregar documentos às autoridades competentes se isso ajudasse a desmontar ao menos parte do que causava dor. Não explicou tramas. Não deu detalhes que pudessem ser instrução. Falou de responsabilidade. Isso ajuda, disse Simone com a voz baixa. Mas você precisa entender algo, Dante. Eu não voltei porque recebi um bilhete ou um cartão. Voltei a te ouvir porque achei que você estava disposto a assistir às consequências do seu próprio mundo. Eu não quero favores disfarçados de remorso. Houve um silêncio que era mais pesado por ter sido escolhido. Dante prometeu sem teatralidade ser transparente. Simone impôs condições, claras, racionais, essenciais. Ela aceitaria apenas provas concretas no mês seguinte. Queria que o pagamento para a cirurgia da mãe fosse reconhecido como indevido por quem o fez, e que qualquer ajuda a partir dali viesse por vias formalizadas, para que a família dela não fosse vista como alvo de esmolas na rua. Exigiu também que Dante a apresentasse a alguém responsável e honesto, não a uma figura decorativa, e que não houvesse seguranças nas proximidades do encontro com a mãe quando este acontecesse. Era preciso que ele parasse de ser um fenômeno público e começasse a ser apenas um homem. Dante ouviu e aceitou. Essa aceitação não limpou anos de herança, mas mudou a responsabilidade de promessa para compromisso. Ele pediu tempo, 1 ano, e ofereceu transparência. Relatórios trimestrais do que faria, assinaturas em documentos que permitissem auditorias e uma procuração limitada que permitia a um advogado independente verificar os passos. Enquanto isso, a reação em Nova York foi como uma onda. Notícias, especulações, ataques velados. O pai de Dante fez declarações públicas vagas sobre tradição e compromissos, e atrás das cortinas, seu bando de aliados tentou frear as mudanças.
Porém, a decisão de Dante de abrir o jogo trouxe consequências reais. Autoridades começaram a mirar operações onde antes havia apenas sussurros. Investigações que dormitavam foram revisadas com nova luz. Alguns aliados foram presos não por vingança, mas porque as práticas que antes passavam em silêncio passaram a ter evidências, contratos mal feitos, transferências que não eram mais juridicamente defendíveis. Dante encarou aquilo com dor. Não era prazer ver alguém conhecer as grades da prisão. Era antes o reconhecimento de que o aparelho que mantivera a segurança havia sido construído sobre exclusões e feridas. Ele compareceu a audiências, assinou documentos, deu depoimentos circunstanciados sem ostentar. Era duro, humilhante até, desfazer-se de privilégios que definiram quem ele era. Mas cada passo tornava sua narrativa mais crível. Enquanto isso, Simone acompanhava de longe. Havia uma distância prudente. Ela não queria se expor num momento em que o que se jogava era muito maior que qualquer casal. Sua prioridade era a mãe, a pequena vila da qual agora fazia parte, as contas que ainda precisavam ser pagas. A relação com Dante continuou num ritmo de gotejamento. Mensagens curtas, provas de transferência formalizadas, reuniões com advogados para tratar da assistência médica da mãe, uma primeira visita marcada onde Dante apareceu sem carro blindado e com as mãos limpas de protocolos. Sentar-se na sala de estar da mãe de Simone foi para Dante uma experiência mansa e cortante. O quarto cheiro de chá, fotografias amassadas, um bolo simples sobre a mesa. A mãe olhou para ele com prudência, aceitou a ajuda sem teatralidade e agradeceu pela normalidade que o gesto trouxe. Foi a partir daqueles encontros humildes que a confiança começou a crescer, não de imediato, mas em fios. Simone observava como Dante pagava faturas de clínicas, encaminhava pedidos com transparência, deixava contatos que fossem oficiais e verificáveis. Ele não oferecia cheques em mãos, nem tratava a família dela como peça de negociação. Pagava por serviços com nota, por consultas com recibo. Era para Simone um modo novo de usar recursos, como instrumento de cuidado, não como ordalha de poder. Ao longo do ano que se seguiu, eles construíram uma sequência de pequenas provas, jantares sem assessoria, viagens de fim de semana em que Dante deixava o celular no bolso, encontros com a família dela em que Marcos apareceu menos como emissário e mais como amigo que aprendeu a baixar a cabeça. Houveram recuos. Simone exigiu espaços. Dante, por vezes, fracassava em abrir mão de certos hábitos. O pai reagia, enviava emissários, tentava recuperar controle. Em uma noite tensa, o pai apareceu na cidade em que Simone vivia, procurando a filha e derrubando o pouco sossego que conqueriram. Dante enfrentou o pai numa conversa pública, em local neutro, com as palavras escolhidas para cortar. Eu escolhi desistir do que não nos pertence mais. O confronto foi frio. O pai respondeu com o silêncio ameaçador que usava como arma. A tensão foi alta, mas a cena não terminou em violência. Terminou em ruptura definitiva. Uma linha traçada que, em público, significou ao menos que as opções tradicionais de repressão não encontrariam mais Dante do mesmo lado. Simone exigiu ainda que Dante se comprometesse com preservação do seu espaço pessoal. Pediu que houvessem conversas com terapeutas, juntos e separados, que falassem sobre traumas de poder, sobre consentimento e sobre família. Foi um pedido prático. Se aquilo era para durar, não bastava a ausência de subornos. Era preciso investimento emocional e psicológico em reparar fissuras. Dante aceitou. E os encontros teriam o efeito de desarmar palavras antigas, de ensinar o corpo a escolher de novo. Um episódio quase pôs tudo a perder. O pai, em desespero, organizou um vazamento de fotografias antigas e de conversas manipuladas na esperança de desacreditar Dante. As imagens circulavam rápidas. Simone leu apenas alguns recortes, armada com a paciência da quem conhecia tanto o jogo da mídia quanto a leviandade dos que julgam corpos públicos. A diferença agora era que Dante não negou nem tentou apagar. Ele explicou com documentos, com testemunhas, com um processo legal aberto. Acusou-se de negligência na manutenção de espaços que permitiam aquele tipo de manipulação. A imprensa teve ali uma manchete diferente: herança, escolhos e uma renúncia. A opinião pública, por sua vez, ficou dividida. Mas a narrativa que emergiu era menos de redenção instantânea e mais de um homem que assumia o custo de seu nome. Aos poucos, a cidade pequena passou a conhecê-lo não como Dom, mas como um homem que vinha e ia, que pagava os médicos com recibos e conversava com o padeiro sobre fermento. Não foi uma metamorfose universal. Havia olhares, havia especulação.
Mas para Simone eram provas visíveis, um homem lidando com as consequências. Ela precisava de consistência, não de filmes românticos. O teste final veio quando a mãe de Simone teve um revés. Uma complicação que exigia transferência para um centro maior. As complexidades administrativas fizeram com que a família se sentisse pequena diante de máquinas grandes. Dante entrou em ação de forma pública e privada. Ofertou suporte que respeitava-se a autonomia da família, acionou encaminhamentos legais para cuidar da documentação necessária e permaneceu sem brilho no hospital por muitas horas. Simone viu ali que sua decisão de aceitar a ajuda anos antes não a definira. Definiam o que vinham a seguir. Dante não usou o episódio para ganhar pontos, usou para cuidar. Depois daquele ano de provas, negociações, pedidos, encontros com advogados, com terapeutas, com o pai que se distanciou e com aliados que foram reconfigurados, veio a decisão que selaria, não a perfeição, mas um compromisso humano. Dante pediu formalmente a mão de Simone em um jantar simples na casa que ela havia escolhido. Ele não ajoelhou num teatro, pediu entre conversas sobre o jardim que planejaram juntos, entre promessas de ouvir e de ir devagar, e com a proposta de que qualquer decisão maior fosse sempre tomada em comum acordo. Simone riu ao ouvir a proposta, não de surpresa, mas de reconhecimento. Eu disse que você precisava provar, disse ela. Você provou que pode perder o que o prende. Agora vamos ver se consegue ganhar o que se escolhe. Eles se casaram numa cerimônia pequena, no jardim de uma igreja modesta, com a mãe dela ao lado, Marcos como amigo e testemunha, e alguns rostos escolhidos com cuidado. Não foi festa de colunas, foi almoço em que havia pão de verdade e suco caseiro. A sombra do passado pairou. Alguns registros jornalísticos apareceram dias depois, lembrando ao leitor que a história de poder jamais se apaga com um escrever de certidão. Mas a celebração foi honesta. Dante fez um discurso sem metáforas heróicas. Falou de falhas, de responsabilidades e da necessidade de escolher sempre. Simone falou de família e do que é se permitir confiar. Seu tom não foi de triunfo. Foi de liberdade. O filho nasceu numa manhã em que a cidade parecia menos barulhenta, mas esse silêncio era mais uma gentileza do tempo. Era o começo de uma rotina que lhes ensinou de novo o que importar se queria dizer. No prédio pequeno da infância da mãe, a menina aprendeu a chamar Dante de pai com cuidado e curiosidade. O temido verbo do título, o claim público, a palavra que vira manchete tão fácil, virou uma pergunta íntima numa tarde de verão, quando a filha, com 4 anos, perguntou sobre contas antigas. Mamãe, por que alguém disse que você foi apanhada? Perguntou a menina, inocente como quem ainda acredita que o mundo é direito. Simone sorriu, segurou a mão da filha e respondeu com a lição que a história toda carregou. Foi uma palavra feia que alguém escolheu num jornal. Sabe o que é mais importante? Quando as pessoas escolhem com respeito. Um dia houve um homem que achou que poderia tomar posse de alguém por decreto. Mas não se toma posse de pessoas. A gente pede permissão. A gente cuida. O que aconteceu depois disso foi que algumas pessoas tiveram de aprender que amor não é posse, é cuidado. Dante, que ouvia, acrescentou, com a voz que já não disputava holofotes. E que a gente pode errar muito, mas também pode escolher consertar. Não é simples, não é rápido, mas é o caminho. A filha pensou por um segundo e repetiu com lógica de criança. Então, apanhar não é legal, só pedir. Todos riram. Havia ternura naquela cena, mas também havia uma memória que não se apagava. A vida que construíram foi feita de retalhos, de pedidos de desculpa, de provas, de escolhas duras. Não era a narrativa brilhante de uma mudança instantânea. Era o desenho meticuloso de uma transformação que, a cada dia, se sustentava. Houve consequências concretas para o velho mundo de Dante. Alguns dos que haviam se beneficiado do silêncio foram investigados, alguns foram afastados, outros procuraram meios de se reinventar. O pai de Dante, isolado, chegou a enfrentar investigações que culminaram em processos e na perda de parte do controle que mantivera por décadas. Não houve vingança. Houve medidas legais tomadas por instituições que finalmente tinham provas e vontade de agir. Dante compareceu quando convocado, colaborou dentro dos limites da lei e aceitou que algumas feridas exigiam punição pública. Isso não devolveu o irmão de Simone, nem apagou noites de medo, mas trouxe, ao menos, a medida de responsabilidade que Simone e tantos outros esperavam. No casamento, olhares trocados entre eles não eram de posse, eram de desgaste e de ternura. Simone, que fora reduzida a objeto em uma frase, agora se via respeitada em suas escolhas. Dante aprendeu a celebrar sem tomar.
A filha cresceu num lar onde se falava de limites e consentimento como se falasse de regras para atravessar a rua. Anos depois, quando a menina perguntou em outra tarde o que significava ser dono de alguém, Simone respondeu com a firmeza que adquirira vivendo a sua própria história. Ninguém é dono. A gente cuida, a gente divide e respeita. Dante completou. A mudança exige que você perca poder para ganhar humanidade. Eles não esqueceram as rachaduras, reconheceram que havia vítimas cuja vida vira ruína por causa do legado que ele veio a questionar. Criaram uma fundação, pequena no começo, para apoiar pessoas afetadas por estruturas de poder sistêmico. Financiaram clínicas, bolsistas e apoiaram serviços jurídicos para quem precisasse. Não era reparação total. Nada o seria. Mas era um esforço concreto para transferir recursos de modo transparente e responsável, para que o dinheiro funcionasse como cuidado e não como arma. Simone manteve sua independência. Continuou a trabalhar em projetos que lhe interessavam, às vezes em cafés, às vezes em iniciativas locais de saúde. Dante apoiou sem dominar. Marcos, que vira tanto vilões quanto amigos, aprendeu que lealdade também pede cólera quando o caminho vira opressão. O pai ficou na história como figura que precisou ser enfrentada, e o processo disso deixou marcas em todos. Se a manchete do início vendeu cliques, a história que se construiu depois vendeu menos manchetes e mais presença. Ganhou, no entanto, a honestidade árdua de quem aprende que a coragem não é só desafio, mas também renúncia. O apanhou do título virou, na boca de Simone, um exemplo do que não se deve fazer. Dante passou a contar, quando perguntado, não a história de um herói, mas a de um homem que precisou perder um império para conseguir ser alguém digno do amor que pediu. Ao fim, sentados no banco do parque onde a filha corria descalça, Simone e Dante olhavam a cidade que mudara, não por completo, mas o suficiente para caberem um no outro sem reclamar posse. E quando a menina voltou com o joelho ralado e a resposta pronta, Simone sorriu. Você quer que eu te diga uma coisa? Sinta sempre quando algo tentar te tomar. Pergunte, e se alguém disser que você é de alguém, responda. Eu sou minha. Dante segurou a mão dela e sem orgulho patético disse. Eu aprendi isso tarde demais. Mas aprendi, e vou passar isso para ela, e para qualquer um que me ouça, como se fosse a única coisa que me resta de verdade. A história de Dante e Simone não apagou dores, nem cancelou o passado. Mostrou, entretanto, que a dignidade pode exigir reformas dolorosas. O gesto inicial dele foi um erro. A reparação exigiu abdicação, transparência, encontros com a vergonha e trabalho de reconstrução. Simone manteve a agência do começo ao fim. O final não foi mágico. Foi uma série de escolhas concretas que, somadas, transformaram dois destinos. Se essa história provocou algo em você, raiva, alívio, esperança, deixe nos comentários qual cena mexeu mais. A reivindicação inicial, a partida dela ou a busca desesperada. Compartilhe sua opinião. Se quiser mais histórias com esse tom de redenção e conflitos humanos, curta o vídeo e inscreva-se para a próxima narrativa.